Pessoal, tudo bem com vocês? Então, gente, hoje a gente vai iniciar a unidade 3 de História. Vocês podem acompanhar aí no livro de vocês, tá bom? Vou fazer uma breve leitura e uma explicação bem rápida, porque o vídeo demora bastante para carregar. Mas vamos lá, acompanhe comigo aí no livro de vocês, tá bom? Vamos lá, ó. A unidade 3 vai falar sobre as revoltas que houve no período colonial. No nosso livro diz assim: o governo português procurava ter o controle de diversas atividades na colônia, sobretudo quando elas geravam riqueza, como a produção de açúcar, o comércio e a mineração. Esse controle provocou muitos conflitos. Então, o governo ele queria controlar todas as riquezas que eram produzidas na colônia, tá? Mas isso começou a gerar muitos conflitos entre o governo e os colonos. Ainda na página 38 tem aí a tensão na região das Minas. Vamos ver o que ocorreu aqui nessas regiões das Minas aqui. O que houve aqui nessa região? Os paulistas descobriram uma região que tinha muito ouro, mas eles estavam ali naquele local retirando as riquezas e vieram outros povos, né, em busca dessas riquezas. Porém, os bandeirantes portugueses, eles não aceitaram essas pessoas, que essas pessoas viessem explorar as riquezas ali juntamente com eles. Então, gerou conflito entre os bandeirantes paulistas e esses grupos de pessoas que vieram para essa região que havia muito ouro. Então, houve conflito e também houve uma guerra, que ficou conhecido como a Guerra dos Emboabas. Final da guerra, final desse conflito, os paulistas perderam, foram derrotados e tiveram que ir para outras regiões em busca de ouros. Agora vamos na página 39, acompanha aí. Mais tarde, no ano de 1720, uma revolta começou em Vila Rica, que é o atual Ouro Preto. Depois que o governo português promoveu a instalação de casas de fundição, estabelecimentos responsáveis por arrecadar parte de todo o ouro que circulava na colônia. De todo o ouro explorado das minas, o colono deveria dar a quinta parte ao governo português, como é ilustrado aí no nosso livro. Essa cobrança que o governo cobrou dos colonos, a quinta parte do ouro, gente, gerou neles revolta. Então, os colonos começaram a se juntar, se reunir para ver o que podia fazer para conversar com o governo, exigir do governo o fim dessas casas de fundição, ou até mesmo a diminuição desse imposto que eles estavam achando muito. A quinta parte do ouro para eles estavam sendo muitos. Porém, o governo não atendeu ao pedido dos colonos e mais uma vez houve conflito entre o governo e os colonos. Os colonos se juntaram para exigir do governo a diminuição dos impostos ou até mesmo que acabassem com essas casas de fundição, né? Só que o governo acabou prendendo os membros desse grupo que se rebelou contra ele, né, contra o governo. E nesse movimento aí, nessa luta dos colonos com o governo, havia um membro que o nome dele era Filipe dos Santos, era um líder. Ele acabou sendo morto, condenado à morte. E o movimento, que ora era conhecido como Vila Rica, Revolta de Vila Rica, também agora, pelo fato de Filipe dos Santos ter sido condenado à morte, então esse movimento, que outrora era a Revolta de Vila Rica, também passou a ser conhecido como Revolta de Filipe dos Santos, certo? Pessoal, então vocês vão ler aí novamente, com bastante atenção, a página 38 e 39, desenvolver o questionário da página 40, tirar uma foto e postar para mim, corrigir para vocês, tá? Mas ainda nesse vídeo, vamos na página 41, falar sobre outro conflito que ocorreu, que foi a Conjuração Mineira, que está aí na página 41, acompanha aí. A Conjuração Mineira. A extração de ouro na capitania de Minas Gerais foi tão intensa que na segunda metade do século XVIII, as reservas foram se esgotando e sofreram uma grande redução. Com isso, os colonos passaram a ter
cada vez mais dificuldades em pagar os impostos cobrados pelo governo português. Então, gente, a extração de ouro nas capitanias de Minas Gerais foi muito intensa. Por quê? Porque tinha muito ouro. Só que na metade do século XVIII caiu muito essa vamos dizer, essa renda do ouro, porque estava pouco, estava diminuindo a quantidade de ouro. Então, os colonos passaram a ter dificuldade em pagar o imposto exigido pelo governo, que agora, antes o governo cobrava a quinta parte. Mas, na segunda metade do século XVIII, o governo ele estava cobrando, no mínimo, 1.500 quilos de ouro anual, por ano, de cada colono. Cada colono tinha que pagar 1.500 quilos de ouro para o governo. Então, os colonos estavam tendo dificuldade em pagar essa quantidade. E se não pagasse essa quantidade, o governo decretava a derrama. O que é a derrama? A derrama funcionava assim: eu não pagava esses 1.500 quilos de ouro, que era o imposto que o governo me cobrava. Então, o governo, ele mandava, se eu não pagasse, o governo ele me exigia uma cobrança forçada. Ele mandava para mim funcionários dele para tirar de mim, por exemplo, se fosse nos dias de hoje, carro, casa, os bens que estivessem no nome desse colono era tirado à força dele como a cobrança do imposto. Então, insatisfeitos com essa cobrança de imposto, um grupo de habitantes de Vila Rica começou a planejar uma revolta contra o governo. Essa revolta que essas pessoas de Vila Rica estavam planejando contra o governo ficou conhecido como Conjuração Mineira. Os componentes, os membros dessa equipe que formaram a Conjuração Mineira eram fazendeiros, militares, comerciantes, médicos, certo? Então, esses que se rebelaram contra o governo. Eles fizeram esse plano de se rebelar contra o governo no dia em que o governo decretasse a derrama, no dia em que o governo enviasse pessoas para retirar os bens dele. Só que o plano deles não deu certo. Por quê? Porque um dos membros da equipe acabou denunciando a equipe toda para o governo. E nisso houve pessoas que foram presos, outros foram mortos, inclusive um que foi morto, que até nos dias de hoje nós comemoramos a morte dele. Relembramos a morte dele, Tiradentes, que o nome dele é Joaquim José da Silva Xavier. No dia 21 de abril de 1792, ele foi morto, ele foi condenado à morte. Por quê? Porque ele estava junto com esse grupo que era contra pagar esse juro tão alto para o governo. Então ele se rebelou, ele formou grupos para se rebelar contra o governo. Então o governo acabou prendendo alguns e Tiradentes, que é Joaquim José da Silva Xavier, ele foi morto. Por que o governo ele acabou condenando ele à morte? O governo fez isso para que as demais pessoas ficassem com medo. O governo quis desencorajar os demais membros a continuar com esse plano de se rebelar contra o governo. Então acabou decretando a morte de um para tentar conter os demais membros da equipe. Certo, pessoal? Então, nós vamos finalizar por aqui e vocês vão responder também o questionário da página 43 e vão tirar uma foto e vai me encaminhar na plataforma, certo? Qualquer dúvida, pode me fazer uma videochamada das 7 às 11h30 que eu vou estar à disposição de vocês, tá? Um abraço, tudo de bom para vocês.